Queria que você abrisse a palavra de Lucas, capítulo 13, versículo 1 ao 9. Glória a Deus. Se me ouvirem e me servirem, desfrutarão de dias felizes e de anos de delícia. Amém? Amém. Quantos estão aqui para ouvir a voz de Deus? Amém. Dias felizes. Quantos estão aqui para servir ao Senhor com alegria? Amém. Vamos viver anos de delícias. É isso que Jó, capítulo 36, versículo 11 diz. Vamos receber essa palavra nesse ano novo. Amém? Essa palavra que começa a consolidar as nossas vidas nesse terceiro ciclo que nós estamos vivendo do ano da graça de Deus. Dentro desse ano da graça, nós estamos para viver agora, em 2023, o ano dos milagres sem precedentes. Vamos ler a palavra de Deus. Todos juntos, vamos lá? Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não é. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não é. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos, quantos anos? 3 anos. Há 3 anos veio procurar fruto nessa figueira e não acha. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. E se vier a dar fruto, bem está, senão mandarás cortar. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos dê sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais nesta noite. Que o Senhor nos dê discernimento e também humildade, mansidão e o revestimento de toda a caridade, no qual é o vínculo de toda a perfeição. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, ouçam, sabendo que o Senhor Jesus e a maior parte de seus discípulos eram galileus, os fariseus usaram este evento em que os galileus foram mortos por Pilatos para mostrar que eles eram mais pecadores. O Senhor, porém, lhes respondeu: se não se arrependerem e se vocês não mudarem sua mentalidade, sua mente a respeito de todos,
eu digo a vocês, igualmente vocês perecerão. Igualmente aqui significa que todos eles morreriam nas mãos dos romanos, se não reconhecessem a Jesus como Salvador. E sabemos, queridos, historicamente, que 40 anos depois deste evento, desse texto, os romanos destruíram Jerusalém e dispersaram os judeus por toda parte. A palavra arrependimento, usada nesse contexto 2 vezes pelo Senhor Jesus, é a palavra metanoia, que significa mudança de mente. O Senhor estava dizendo que eles deveriam mudar a mente em relação a Ele. O Senhor estava dizendo a eles que eles precisavam crer que Ele era o Salvador. O Senhor estava dizendo que eles precisavam reconhecer que eles eram pecadores, para que eles pudessem nascer de novo. Diga comigo assim: o nosso velho eu, diga para você mesmo, o meu velho eu não pode ser melhorado. Amém? Quantos concordam? Agora diga isso: mas o meu novo eu não pode ser condenado. Amém? O meu velho eu não pode ser melhorado, mas o meu novo eu também não pode mais ser condenado. Por quê? Romanos 8:1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, reaja, glorifique, porque essa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Então, querido, pare de tentar melhorar o velho eu. Quando você nasceu para a enfermidade. Quando você nasceu para a maldição e para este mundo caído. Mas quando você foi gerado pelo Espírito Santo, aleluia, você ganhou um novo eu. E esse novo eu jamais poderá ser condenado. Você nasceu de novo, você se tornou filho de Deus, o seu nome está escrito no livro da vida, os teus pecados foram perdoados, a tua dívida foi cancelada. Amém. O escrito de dívidas que constavam de ordenanças que nos eram prejudiciais, o Senhor o encravou na cruz, e o Senhor nos resgatou, irmãos, da maldição da lei. Fazendo-se maldição em nosso lugar. Diga: Jesus se fez maldição em meu lugar. Por isso eu posso dizer hoje, e posso afirmar aqui: eu sou abençoado por Deus. Não há mais condenação, não há mais maldição sobre a sua vida. Amém? No fim desse capítulo, o evangelista Lucas relata uma declaração do Senhor Jesus, que diz assim: quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das suas asas, e vós não o quisestes.
O Senhor queria que eles aceitassem o abrigo de suas asas. Nesse mundo caído, queridos, nós estamos sujeitos à enfermidade, mas Ele quer nos proteger debaixo de suas asas. Nesse mundo caído, nós estamos sujeitos aos ataques do inimigo, mas ficaremos seguros se nós estivermos debaixo das suas asas. A ideia, queridos, a ideia comum é que quando alguém sofre, preste atenção no que eu vou dizer agora, uma morte trágica, seja uma família, seja uma pessoa, um indivíduo, quando alguém sofre uma morte violenta e prematura, é porque deveriam ser mais pecadores do que os demais. Mas eu quero dizer, queridos, que isso é um equívoco da nossa parte e daqueles que pensam assim. Estamos sempre procurando uma forma de parecer melhores diante dos homens, mas isso nada mais é do que justiça própria. Ouça, para aqueles que estão mortos, não há diferença entre um morto e outro morto. Não há níveis diferentes de morte. Todos igualmente estão mortos. Gostamos muitas vezes de apontar o pecado das pessoas de forma que possamos parecer melhores aos olhos dos outros. E essa é a razão por que os escândalos da mídia nos atraem, porque eles nos fazem sentir, consciente ou inconscientemente, melhores a respeito de nós mesmos. Mas a verdade é que, ouça, sem a graça de Deus em nossa vida, eu disse o quê? Diga, sem a graça de Deus em minha vida. Ouça, aquele corrupto que está na cadeia poderia ser qualquer um de nós. Ouça, precisamos ser humildes o suficiente para dizer: se não fosse pela graça de Deus, eu não estaria aqui. Diga isso: se não fosse pela graça de Deus, eu não estaria aqui. Se não fosse pela graça de Deus, eu não estaria aqui. Se não fosse pela graça de Deus, talvez eu nem pudesse estar aqui, e talvez eu pudesse estar no lugar daquele criminoso. Antes de começar a criticar e julgar pessoas, apenas se lembre de que não há níveis de morte. Não há um morto mais morto do que o outro. Os judeus, eles se julgavam superiores aos judeus galileus. E nós sabemos que o mar da Galileia, ele fica abaixo do nível do mar, mas Jerusalém fica a mais de 1000 metros acima do nível do mar. E quando João Batista veio, ele profetizou, ouça isso, em Lucas 3:5, todo o vale seria aterrado, nivelados seriam todos os montes e outeiros. Isso significa que todos os homens foram nivelados. Diga comigo assim, nesse movimento de mão. Diga, todos nós fomos nivelados.
Não há maiores, não há menores. Ninguém é superior a ninguém diante da graça de Deus. Amém? Ou seja, todos os homens foram nivelados na presença de Deus, de forma que todos são pecadores e assim podem ser igualmente salvos. Pense em alguém. Pense em alguém. Esse alguém pode ser salvo. Se você pensou em alguém, diga amém. Pense em mais alguém. Esse alguém pode ser salvo. Pense em alguém no seu local de trabalho. Esse alguém pode ser salvo. Pense em alguém dentro da sua família. Estou pensando em alguém. Esse alguém pode ser salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus prova o seu amor para com cada um de nós pelo simples fato de entregar o seu Filho para morrer no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Queridos, a pergunta mais apropriada não é porque aquele homem bom sofre, mas porque ele não sofre ainda mais. Porque todos nós quebramos todos os mandamentos dentro de nós. Talvez por fora nunca tenhamos quebrado muitos deles, mas por dentro todos nós somos culpados de todos. E quando o Senhor disse que todos pereceriam igualmente, Ele estava profetizando que há 40 anos depois, todos aqueles que não creram nele seriam mortos ou desterrados pelos judeus. O historiador Flávio Joséfo, ele diz que, ouça isso, nenhum cristão morreu, diga a glória a Deus, nenhum cristão morreu na destruição de Jerusalém. Foi assim porque eles ouviram e guardaram a profecia que Jesus havia dito. Quando eles vissem a cidade cercada de exércitos, eles deveriam fugir para os montes. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: pare de se comparar com os outros. Ouça, nós não somos considerados justos só porque há outros piores que nós, segundo a nossa opinião. É um fato que os mais terríveis criminosos se acham mais justos do que os pedófilos. Quando esses criminosos são presos pelos seus delitos, eles precisam ficar isolados para não serem mortos pelos outros prisioneiros, porque eles consideram essas pessoas como criminosos piores. Eu vou dizer algo aqui, e se você crer, reaja aí. Todos nós precisamos da graça de Deus.
quando nos sentimos desapontados conosco mesmo, é porque ainda há justiça própria em nós. A parábola, vamos voltar à parábola agora. A parábola que o Senhor contou nesse texto diz que Deus mesmo é o homem que tinha uma vinha. O Senhor disse em João 15 que o Pai é o agricultor. O viticultor nessa parábola é o Senhor Jesus. A vinha com as suas uvas apontam para uma vida abundante, cheia do vinho novo, da alegria no Espírito. A vinha é um símbolo das bênçãos do amor de Deus por cada um de nós. Acontece que havia uma figueira plantada no meio da vinha. E a figueira não tinha sido plantada pelo dono da vinha. Alguém havia plantado a figueira ali. Isso é algo muito incomum, porque em Deuteronômio, a palavra de Deus diz, em Deuteronômio 22:9, que o próprio Deus diz que não se deve semear dois tipos de sementes numa vinha. E o que significa figueira? Quero que vocês comecem a aprender alguma coisa aqui nessa noite que mencionamos muitas vezes. O princípio da primeira menção. Diga comigo, o princípio da primeira menção de uma palavra na Bíblia. Aonde nós vemos a primeira menção da figueira? Onde? Em Gênesis. Eu gosto, querido, sempre de usar o princípio da primeira menção na palavra de Deus. Segundo este princípio, a primeira menção de qualquer assunto nas Escrituras Sagradas nos dá uma chave para o seu entendimento em toda a Bíblia. As folhas da figueira foram mencionadas pela primeira vez quando Adão e Eva tentaram fazer cintas para si e cobrirem-se diante de Deus. A primeira menção está em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Elas simbolizam, portanto, a obra humana procurando ter justiça própria diante de Deus. É um esforço humano para tentar cobrir o pecado, ouça, sem o sangue de Jesus. Eu quero declarar que nós somos lavados, comprados, remidos pelo poder precioso do sangue de Jesus. Amém. Eu quero declarar que pelo sangue de Jesus os teus pecados foram perdoados. Eu quero declarar, queridos, que pelo sangue de Jesus você foi feito justiça de Deus. Eu quero declarar que pelo sangue de Jesus você tem livre acesso diante do trono da graça, a fim de alcançar bondade e misericórdia. Eu quero declarar que pelo sangue de Jesus, glorifique a Deus pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus você é livre, e pelo sangue de Jesus você tem aqui neste lugar, nesse instante, nesse momento, diante das suas lutas, vitória. Fora disso, queridos, é tentar se apresentar na presença de Deus com cintas de figueira, de folhas de figueira. É um esforço humano para tentar cobrir o nosso estado de vida sem o sangue de Jesus.
No Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 12 ao 14, a figueira com folhas sem fruto, ela foi amaldiçoada pelo Senhor Jesus. O Senhor fez muitos milagres, mas todos eles foram obras da graça e da misericórdia de Deus. Apenas esse milagre foi de maldição. Isso certamente tem uma grande importância, precisa ser muito relevante para cada um de nós. Quando o Senhor amaldiçoou a figueira, na verdade Ele estava amaldiçoando, sabe o quê? Todo o esforço que fazemos sem o sangue de Jesus. Toda obra humana que procuramos ter de justiça própria diante de Deus, e todo o esforço humano para tentar cobrir o pecado sem o sangue de Jesus. Quando o Senhor amaldiçoou a figueira, na verdade Ele estava amaldiçoando a obra de justiça própria na minha e na sua vida. Essa obra de justiça própria que tenta se justificar pelas obras da lei, se comparando aos outros e muitas vezes se sentindo melhor do que os outros. Eu vou dizer algo aqui, eu vou dizer uma palavra de vida aqui nessa hora. E se você receber, reage. Nós estamos debaixo da bênção. Amém. Diga: minha vida está debaixo da bênção. Diga: minha casa está debaixo da bênção. Diga: meus empreendimentos estão debaixo da bênção de Deus. Diga: o meu trabalho é abençoado pela graça de Deus. Diga: eu sou alguém favorecido pelo Pai. Diga: Deus me ama e por isso Ele me favorece. Quando se sentem assim, somos filhos, mas somos filhos amados. Não somos o patinho feio de Deus, não. Nós somos queridos pelo Senhor. Somos a menina dos olhos de Deus. Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus te ama, igreja. Deus te ama, homem. Deus te ama, mulher. Deus te ama, moço. Deus te ama, moça. Nós estamos debaixo da bênção. Nós estamos debaixo do favor de Deus. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Mas se decidirmos confiar em nossos méritos, mas se decidirmos confiar em nossas obras, nós estaremos nos posicionando segundo um estilo de vida que já foi amaldiçoado pelo Senhor Jesus Cristo. Quando Ele dá aquele pronunciamento, aquela figueira, que ela se seque, e que não haja mais frutos nela, e que ninguém coma mais daquele fruto, Ele está amaldiçoando, queridos, o fruto da nossa justiça própria, todo o argumento pelo qual nós viveremos e tentaremos comer a vida toda. Estão aqui? Querido, a bênção e a maldição, elas estão relacionadas com o nosso entendimento da lei e da graça. Depois que nós fomos justificados pela fé, aleluia, podemos viver como vencedores. Se
Se pensamos que agora a vida cristã deve ser vivida no esforço, no merecimento da lei, então viveremos como derrotados. Mas se cremos que a santificação também é pela graça mediante a fé, seremos vencedores. A bênção de Deus não pode ser liberada antes que você primeiro amaldiçoe na sua própria vida a sua justiça própria. A justiça própria fica evidente em afirmações do tipo: eu acho que eu não sou tão mal como aquelas pessoas. Não consigo entender por que os bons sofrem. Em vez de justificar a Deus, você se justifica a si mesmo. Você prefere achar falta em Deus do que em si mesmo. Olha que coisa terrível é a justiça própria. E o Senhor Jesus Cristo amaldiçoou a figueira por causa disso. A figueira, ela simboliza aqueles que vivem debaixo da lei. A figueira simboliza aqueles que vivem debaixo da justiça própria. Nunca foi plano de Deus que o homem vivesse pela lei. Mas Ele bondosamente deixa a figueira crescer nessa vinha, para ver se ela consegue produzir algum fruto. Vou dizer algo aqui. O alvo de Deus é a vinha. O alvo de Deus não é a figueira. O Senhor mesmo disse que Ele é a videira verdadeira. E Ele disse que nós somos os ramos enxertados na videira. Amém? Vou dizer algo aqui. A justiça própria é o estrume. Por isso toda a nossa obra de justiça humana é comparada por Deus como trapo de imundícia. Mas o ponto aqui é esse: a justiça própria é o estrume. O texto diz no verso 7, capítulo 13 de Lucas, que o dono da vinha diz ao viticultor: há 3 anos, quantos anos? Quantos? 3 anos. Eu venho procurar fruto nessa figueira e eu não acho. O dono da vinha diz ao viticultor: pode cortá-la. Para que ela está aqui ocupando inutilmente a terra? 3 anos é o tempo do ministério do Senhor Jesus na terra. O Senhor Jesus diz, como viticultor, Ele responde ao dono da vinha, que é Deus, no verso 8, do capítulo 13 de Lucas. Ele diz: Senhor, deixa ainda este ano, mais um ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume, e se vier dar fruto, bem está, e se não, mandas cortá-la. O estrume é para fertilizar, a fim de que produza fruto. Em Filipenses, quero que você abra esse texto, Filipenses capítulo 3,
4. Em Filipenses 3,7, o apóstolo Paulo diz que ele considerava toda a justiça própria na vida dele como esterco. Não sei se essa versão que o Giovanni vai colocar vai falar sobre isso, mas é a versão Almeida, revista corrigida, ALC, que vai falar sobre isso. Vamos usar? Vamos ler juntos, irmãos? Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Por quê? Porque eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel, o povo de Deus. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou hebreu de hebreus. E segundo a lei, eu fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. E segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas, olha o que Paulo diz: o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. 8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça que vem pela fé reinarão em vida através de Jesus Cristo. Vocês estão aqui, irmão, né? Amém. Aleluia. A palavra esterco é o mesmo que instrui. Tudo aquilo em que presumimos poder confiar, tal como realizações, posições e virtudes, nada mais é do que estrume, esterco diante de Deus. Quanto mais assumimos como estrume em nossa vida, mais frutos produziremos. Se não temos mais frutos, é porque aquilo que poderia ser estrume tem sido guardado de alguma forma dentro de nós, como exaltação, como comparação. Quanto mais jogamos fora, diga comigo, quanto mais jogamos fora, mais fora. Quanto mais jogamos fora a nossa justiça própria, queridos, quando nós tiramos de dentro de nós a nossa justiça própria, que é como esterco, como estrume, nós estamos fertilizando a terra para que possamos dar frutos. Amém. Mas quando retemos dentro de nós a justiça própria e guardamos de alguma forma, nós não produzimos frutos. E a palavra do Senhor diz: para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Isso é resultado de alguém que tira de dentro de si a justiça própria para frutificar. O estrume guardado, ele tem mau cheiro,
Mas quando entregamos aos pés do Senhor Jesus, aleluia, ouça e glorifique a Deus. O bom perfume de Cristo exala através de nós. Depois de 3 anos de ministério do Senhor Jesus no meio de Israel, Ele ainda lhe deu 1 ano, quando o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes. Quando Estevão pregou cheio do Espírito e o jovem Paulo se converteu e se tornou para nós o apóstolo da graça. O juízo, ouça isso, o juízo já devia ter caído sobre a nação, porque eles rejeitaram receber a Cristo como Messias. Ele veio para os seus não o receberam. Mas a eles foi dado mais uma oportunidade especial no dia do Pentecostes, até a destruição do templo. Vou fazer uma pergunta: o quanto da graça você precisa? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, ajude a entender essa pergunta: o quanto da graça você precisa? Estou terminando. Alguns fazem o melhor que podem para só depois buscar a graça. Acreditam que Deus faz a sua parte e nós devemos fazer a nossa. Mas a nossa parte, ouça isso, é entender que não temos parte alguma. O meu trabalho é descansar em Deus. Todo o trabalho foi realizado por Ele, e tudo por meio dele, e nada por nós mesmos. Então eu quero dizer aqui nessa noite, igreja, pare de tentar se transformar. Pare de tentar ser melhor aos olhos de Deus. Cada vez que você se avalia e olha seus pensamentos, seus sentimentos, você fica desapontado consigo mesmo e cheio de depressão. Quem está desapontado consigo mesmo é porque ainda confia em si mesmo. Entenda, queridos, o veredito de Deus: o seu velho eu não pode ser mudado. Descubra o seu novo eu em Cristo e olhe para fora, olhe para Cristo. A sua salvação começa quando você deixa de olhar para dentro de si mesmo e olha para fora, olha para Cristo. Quando eu olho para a cruz, Deus decidiu. Eu disse o quê? Preste atenção nessa frase. Deus decidiu que não vai nos julgar com base em nosso comportamento. Deus decidiu que não vai nos julgar com base, ouça, graças a Deus por isso, com base em nossos sentimentos. Diga graças a Deus por isso. Preste atenção no que eu vou dizer. Quantos aqui já chegaram um domingo de uma forma, no outro domingo de outra forma? Quantos já chegaram assim aqui?
Imagine o domingo que você chegou daquela forma que você se achava que se Cristo voltasse aquela noite você ficava. Graças a Deus que Deus não nos julga por esse estado de emoção que nós vivemos. Vocês estão aqui? Vou concluir a frase. Deus decidiu que não vai nos julgar com base em nosso comportamento ou com base em nossos sentimentos, mas Ele, aleluia, nos julga com base em seu Filho Jesus. Agora, Ele avalia o quão bom o Senhor Jesus é. E não o quão bom eu e você somos. Quero ver se você está prestando atenção e entendendo. Cristo é o nosso novo eu. Se alguém não reagiu porque não entendeu, vou dizer de novo. Cristo é o nosso novo eu. Esta é a razão porque o seu novo eu jamais poderá ser condenado. Cristo em vós, a esperança da glória. Ele está em você, Ele vive em você, Ele em você e você nele, jamais poderão ser condenados novamente. Tetelestai, está consumado, está feito, está acabado, está pago. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, identifique-se com o seu novo eu. Sua vida agora está oculta nele. Não é isso que Paulo fala? Sim? Estamos ocultos nele. Aos olhos de Deus, ou seja, os olhos de Deus não olham para você como sendo você. Entendeu? Mas olham para Cristo como sendo você. Quando você compreende isso, vai investir o seu tempo nesse ano de 2023 para conhecer mais ao Senhor Jesus. Quando você compreender isso, você vai olhar mais para Ele do que para si mesmo. Porque a sua verdadeira identidade, digo comigo isso, minha verdadeira identidade, hoje, é Cristo. Vamos ficar de pé.